Tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, sou professora de História de vocês. E hoje eu fiz um resumão para a gente ver os principais pontos abordados nesse bimestre. Então vamos lá. Bom, a gente falou sobre o que era a história. E como ela estava dividida, organizada. E, na verdade, ela está organizada em 4 períodos, que a gente chama de idades. Então, esses 4 períodos, né, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, ela foi inventada, foi organizada assim para a gente conseguir organizar os fatos que aconteceram, né, de acordo com o tempo em que elas ocorreram e tudo mais, e fazer grandes resumos, porque a história ela é feita, né, desses resumos, dessas organizações de tudo aquilo que aconteceu na humanidade. Então a gente começa a dizer que é história quando começa a aparecer a escrita. E essas primeiras sociedades que já têm uma certa escrita, que tem uma organização bem parecida, alguns aspectos, né, com a nossa e tudo mais. Então foram as primeiras sociedades que surgiram. Então, com esse aparecimento da escrita, nós temos a Grécia, que a gente até falou bastante, que a Grécia é muito importante, principalmente para aquilo que a gente chama de sociedade ocidental. Então, nós que somos ocidentais, que temos essa cultura, muitas das coisas que a gente faz hoje, que a gente se organiza, vem muito dos gregos. Então, muita coisa a gente pode dizer que foi a Grécia que inventou na nossa sociedade. Então, a gente tem a Grécia, tem a Roma que também, foi muito importante, né? A República Romana, muitas das coisas que eles inventaram, a gente usa hoje na nossa sociedade. Nós temos na Idade Antiga ainda o Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, que são os povos, né, chamados povos do Oriente, que muitas das coisas também que eles faziam, tal, tá dentro da cultura, principalmente dos orientais, das sociedades do Oriente. Então, essas sociedades aqui, e a gente pode listar ainda outras sociedades na África que surgiram, outras sociedades até na América, os pré-colombianos, os índios, né, eles estão se organizando também nessa época. Então a gente pode também listar aqui nessa época antiga, mas a gente falou principalmente dos gregos, quando a gente falou principalmente sobre a cultura ocidental, sobre a formação do que é chamado de cultura ocidental. E aí, né, com o final da Roma Antiga, nós temos ao início da Idade Média. Já temos uma sociedade que é muito mais rural do que uma sociedade, né, organizada em cidades, como eram, né, os gregos, os romanos. Você já tem uma prevalência de pessoas, né, no campo. Então a gente tem um ambiente mais rural. A Idade Média também vai ser chamada, né, por muitos de Idade das Trevas, principalmente que é uma época em que não há, né, muitos registros, né, de ciência. As pessoas acreditavam, principalmente tinham que viver, né, de acordo com o que falava a igreja, que essa sim tem muito poder na época, né? A igreja, o rei também, ele tem um papel importante, só que o rei, ele nessa época da Idade Média, ele perde um pouquinho o poder para aqueles chamados senhores feudais, que eram os donos da terra, porque na Idade Média quem tinha terra tinha poder, né? Então esse rei, ele fica um pouco, né, de lado, né? E aí a gente vai falar sobre a Idade Moderna, que a gente falou, né, o primeiro corte, aí, né, esse corte para a gente falar que passou da Idade Média para a Idade Moderna, é um acontecimento chamado Renascimento, que aí você tem um resgate, né, da cultura lá da antiguidade, por isso que ele é chamado de Renascimento. Mas você tem lá, né, nesse século principalmente, né, que é o século XV, é claro que vai ter
antes e também depois, né? Esse é um movimento longo na história, que a gente vai ter nas artes, na ciência, a gente vai ter muitas mudanças na forma de pensar do homem. Então, o Renascimento ele vai ser importante, né? Principalmente para o surgimento da ciência. Né? A ciência surge aí, né? O método científico ele vai surgir aí contestando muita coisa que a igreja falava, né? Contrastando com essa idade das trevas, né? Tanto que o Renascimento ele que vai nomear a Idade Média de Idade das Trevas, né? Então a gente vai ter as ciências aparecendo, a matemática, né? A física, a química, né? Então, nesse período aí que a gente tem o método científico aí surgindo. E com isso, as pessoas vão contestar muitas coisas da Idade Média, principalmente a igreja, que era muito poderosa na época. E aí a gente vai ter a reforma. A reforma vai ser essa contestação à Igreja Católica, que era muito poderosa na Idade Média. Vão surgir novas igrejas que são chamadas de protestantes. Então a Igreja Católica vai perder aí, né, a sua unanimidade que existia, né, na Idade Média, e aí vão surgir outras igrejas, e ela mesma vai passar por uma reforma que vai ser chamada de Contra-Reforma, em que a Igreja Católica ela vai se modificar já nesses aspectos todos que ela vai ser criticada e tudo mais, tá? O rei, ele também vai assumir um papel diferente na Idade Média, com o absolutismo. No absolutismo, o rei ele vai tomar muito mais poder do que ele tinha na Idade Média. Por quê? A Idade Média, você tem, né, pessoas morando no campo, e aí você tem senhores feudais que são os donos da terra. Na Idade Moderna, não, você constrói novamente cidades, você tem os estados modernos se constituindo. Então, você tem para esses estados a figura de um rei forte, um rei que vai governar o seu povo. Então, esses são os aspectos, né, do Renascimento que a gente precisa colocar na cabeça quando a gente fala dessa mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a Idade Moderna é o surgimento da ciência, do método científico, né, da contestação de várias coisas que aconteciam na Idade Média. E aqui você tem a história contemporânea. A história contemporânea, na verdade, é a história, né, que a gente tem desde o século XVIII, que aí a gente vai falar em outro momento, até a idade atual. Então, a gente tem a história atual aqui na idade contemporânea, tá? Mas a gente se ateve aí a estudar essas mudanças da Idade Média para a Idade Moderna, tá bom, gente? Espero que tenha ajudado vocês a entender mais um pouquinho de tudo aquilo que a gente estudou até agora, tá? Um beijo!